Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, Emancipação da Alma, segunda vista é o item. Vamos começar, 447, 448, 49, 50 e 50A. Se você está vendo a gente pela primeira vez, compensa você voltar nos vídeos do dia 26, 27, 28, 29, 30 e 31, que a gente fala sobre sonambulismo, êxtase, e agora vamos começar com segunda vista. É tudo uma sequência, tá bom? Se você está acostumado já conosco, não esqueça de compartilhar, de comentar e também de curtir, porque quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos tiver, tanto o Facebook quanto o YouTube, sugerem para outras pessoas, esse vídeo pode cair na mão de quem precisa saber, tá bom? E você ajuda a divulgar a doutrina espírita. Nós não ganhamos nada com esse vídeo, tá? 447. O fenômeno designado segunda vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: é tudo uma coisa só. Isso a que chamais de segunda vista é ainda o espírito que está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a visão da alma. Segunda vista, a gente vai encontrar muito... é só esses casos, Fábio? Não existe absolutismo. Estou dando uns exemplos, tá? A gente vai encontrar muito segunda vista naquelas pessoas que... Não em todas, evidentemente, porque existem muitos charlatães por aí. Mas naquelas pessoas que, de repente, elas param assim, o olho fica meio vidrado. Parece que o olho não está olhando para nada. Parece que a pessoa está meio absorta, assim, ela está meio olhando para nada, assim, e de repente ela conseguiu ver, sentir, receber as imagens, enfim, espiritualmente falando. É como se ela desse uma saidinha do corpo assim e olhasse as coisas, né, espiritualmente falando, e volta para o corpo. Algumas vezes se lembra de tudo, algumas vezes se lembra de umas partes e algumas vezes já some imediatamente. De repente fala uma coisa ou outra meio desconexa e some. São aquelas pessoas, por exemplo, que realmente têm a mediunidade da segunda vista, mas usam mal a mediunidade, ganhando dinheiro com isso, tirando cartas, lendo tarô, tirando a sorte, fazendo numerologia, enfim, muitos chamam de insight. Eu tive um insight. Esse insight, o que é? O pequeno deslocamento em que você ou vê as coisas realmente, ou nesse pequeno deslocamento que você dá do corpo, acordado, em vigília, não chega a ser um desdobramento, aí você recebe informação de alguém, um espírito que te acompanha, via de regra alguém que quer usar você quando você desencarnar e tudo mais, está criando uma grande afinização com você agora, fazendo você ganhar dinheiro com a sua habilidade mediúnica. Tá? Então, a segunda vista seria mais ou menos isso. Vamos discorrendo aqui, a gente vai comentando. 448. A segunda vista é permanente? A capacidade sim, o seu exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, no final de regeneração ou feliz e divino, claro, os espíritos se desprendem mais facilmente e entram em comunicação pelo simples pensamento, sem excluir, todavia, a linguagem articulada. A segunda vista também é, para a maioria deles, uma capacidade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de vossos sonâmbulos lúcidos, e esta é também a razão pela qual eles se manifestam a vós mais facilmente do que os que estão encarnados em corpos mais grosseiros. Então, a segunda vista, ela, se for uma habilidade, se você tiver a segunda vista, se já teve alguma vez a segunda vista, você continua tendo, porque mediunidade é uma habilidade que nós temos e é uma disposição orgânica. Eu tenho no perispírito, e aí meu corpo cria aquela disposição orgânica, e eu sou médium, independentemente de religião e de eu querer ou não. A mediunidade é inerente ao corpo, certo? Então a segunda vista você continua tendo. Você não exercitando, não trabalhando isso, ela parece sumir. Você tem ainda, mas meio que não dá bola ou não se lembra, como aqueles sonhos que a gente não se lembra que aconteceu e a gente não quer dar atenção para aquilo. Isso pode realmente acontecer. Nos mundos mais avançados, evidentemente que a segunda vista é muito mais presente. Por quê? Porque hoje nós estamos com cada molécula do nosso perispírito com um fio ligado em um átomo do corpo. Então são muitos fios, uma quantidade assim inimaginável de fios ligando o nosso perispírito ao nosso corpo. Então nós estamos
numa matéria muito grosseira, muito pesada, com sangue, com músculos, com gordura, com ossos, enfim, né? É muito pesado para o espírito. Então esse deslocamento é mais difícil. Quando os corpos são mais sutis, o deslocamento é mais fácil. A segunda vista é algo absolutamente comum. 449. A segunda vista se desenvolve espontaneamente ou conforme a vontade de quem a possui? Importante pergunta. Resposta. Na maioria das vezes ela é espontânea, mas muitas vezes a vontade também desempenha um grande papel. Assim, toma como exemplo certas pessoas denominadas leitoras da sorte, entre as quais há algumas que têm esse dom, e verás que é a vontade que as ajuda a entrar numa segunda vista e no que chamais visão. Então, desenvolve-se. Toda vidência pode ser desenvolvida. Kardec coloca a vidência como mediunidade, mas ele faz um parêntese importante de que a vidência é algo natural. A gente tem evidência, a gente só não sabe que aquilo é evidência. Então, com o estudo e aperfeiçoamento no estudo e treino, a gente vai começar a ver, a ter evidência. Isso é possível desenvolver. É a única mediunidade que é passível de desenvolvimento. A segunda vista tem a ver com vidência. Então, portanto, ela é também passível de desenvolvimento. Então, há as pessoas que já nascem com essa habilidade, que vêm o tempo todo desde criança, e tem aquelas pessoas que querem ter e acabam, então, estudando suficientemente, desenvolvendo suficientemente essa habilidade. Certo? No caso, como ele coloca aqui, daquelas pessoas que chamais de leitoras da sorte, são pessoas que acabam desenvolvendo mais isso ainda, né? Sentindo aquilo que está acontecendo, percebendo aquilo que está acontecendo, e com o treino e com o foco nisso, acabam desenvolvendo ainda mais essa habilidade. Claro, estão se comprometendo uma barbaridade, ganhando dinheiro com mediunidade, e principalmente falando coisas para as pessoas que não seria interessante ser faladas. Porque se fosse para a pessoa saber, ela saberia, não precisaria de terceiros contando. Né? Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que está fazendo um grande favor com a nossa evidência, falando alguma coisa para alguém, e na realidade a gente está criando um grande embaraço, uma grande situação complicada para o futuro daquela pessoa. 450. A segunda vista pode desenvolver-se através do exercício? Resposta: sim, o trabalho sempre leva ao progresso e o véu que cobre as coisas se levanta. Eu já tinha falado sobre isso, né? Essa faculdade está relacionada à constituição física? Também já tinha falado disso. Resposta: certamente. A constituição desempenha um papel nisso. Há organismos que lhes são refratários. Há pessoas que não têm condições de lidar com isso, então o organismo vai simplesmente vetar essa possibilidade de acontecer, ou simplesmente na formação não há necessidade nessa encarnação, ou não, a pessoa não aprendeu em encarnações anteriores e falava o que não devia, então pediu para que nessa encarnação o perispírito não transmitisse para o corpo a capacidade da segunda vista, a capacidade da vidência. Então essa pessoa, são coisas diferentes, tá? Eu só falo vidência e segunda vista para a gente saber que são passíveis de desenvolvimento. Então a pessoa não tendo esse desenvolvimento no perispírito, o corpo não copia, então não vem com essa faculdade da segunda vista. Por exemplo, um exemplo de segunda vista interessante. Temos tempo? Temos. Um exemplo de segunda vista interessante. Vai acontecer um tsunami. Vai acontecer um tsunami em algum lugar. Vamos falar, vai acontecer um tsunami na altura do Rio de Janeiro. Certo? E aí, para acontecer um tsunami, tem que haver um movimento das placas tectônicas, tem que haver um terremoto no Oceano Atlântico. E essa placa tectônica tem que se movimentar. Placa tectônica que cobre toda a superfície da Terra, né? E essa placa tectônica, ela se movimentando, ela vai criar um terremoto em alto mar e vai gerar o tsunami no Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Um exemplo bobo aqui. Não tem placa tectônica para isso, mas enfim, nessa região, mas vamos brincar que fosse possível. Então, o plano espiritual sabe disso. Tem como saber que as placas tectônicas vão se mexer. E aí então vai ser feito todo um arranjo
para que as pessoas que precisam desencarnar de forma semelhante e de um resgate coletivo, não importa a parte do mundo que tenham nascido, estejam lá no Rio de Janeiro naquele dia, né, quando for acontecer. Os sobreviventes que vão passar por penúrias horrendas têm que estar naquele local, então vão nascer ou vão se mudar, enfim, estarão naquele lugar. Perceba o planejamento encarnatório todo para que as pessoas estejam lá naquele local. Via de regra, os sobreviventes são pessoas muito ruins no passado, e que, tipo, políticos que roubaram muito, que prejudicaram muitas pessoas, são normalmente os sobreviventes dessas tragédias aí, né? As colônias espirituais vão criar bases lá no Rio de Janeiro para socorro das pessoas, né? Que vão desencarnar, principalmente para não haver vampirização do fluido vital de cada uma delas, enfim, né? Quem tiver o merecimento vai ser resgatado mais rápido e tal. Então tem todo um aparato sendo formado. Quem tem a segunda vista pode perceber essa movimentação, pode perceber, principalmente quando estiver chegando perto disso acontecer, as equipes socorristas já fazendo treinamento no lugar, socorristas do plano espiritual, fazendo treinamento no lugar, criando bases de recolhimento de espíritos e tudo mais, e a pessoa, né, dá aquela olhada por nada e tal, e com um pouquinho fora do corpo, capta essas imagens, e aí fala, vai acontecer uma tragédia no Rio de Janeiro. E via de regra eles vão lá no cartório, escrevem tal, e colocam isso no cartório, para depois a vaidade deles ficar suficientemente boa, falar, tá vendo, ó, eu registrei isso aqui 20 dias antes, ó, tal. Não vai mudar nada, não vai salvar a vida de ninguém, porque a gente não tem... a gente tem que entender que isso não é salvar vidas, é a desencarnação da pessoa que precisa ser daquele jeito. Os sobreviventes precisam estar ali naquele local, precisa ser daquele jeito, sabe? A segunda vista pode ajudar muito a entender que vai acontecer uma tragédia no Rio de Janeiro, então preparar um grupo de pessoas para orar, para estarem prontas, para se colocarem à disposição em estado sonambúlico, em estado de desdobramento, para ajudar esses espíritos, ou no sono do corpo físico, para ajudar esses espíritos no resgate e tudo mais. Isso é importante à segunda vista. Ficar escrevendo num papel para depois aparecer na televisão que acertou a tragédia, isso é só para fazer um afago na vaidade, isso é uma tolice. Ah, Fábio, mas isso não é mediunidade de premonição? Então, a mediunidade de premonição, ela diz respeito ao que vai acontecer com alguém que a gente sente, percebe, como se tivesse tido acesso ao planejamento encarnatório de alguém ou de um grupo de pessoas, então pressente o que vai acontecer com o outro. Quando eu pressinto o que vai acontecer comigo, é mediunidade de pressentimento. Quando eu pressinto, sinto antes o que vai acontecer com outras pessoas, é premonição. O que eu pressinto que vai acontecer com a humanidade, aí eu tenho que ser um espírito muito evoluído, aí é profecia, tá? Mediunidade de profecia. A mediunidade de premonição, ela diz respeito basicamente a captar também o que está acontecendo de planejamento, como o sujeito da segunda vista viu isso que está acontecendo e percebeu que vai acontecer uma tragédia. A premonição sabe exatamente o que vai acontecer porque penetra na conversa desses espíritos, está lá acompanhando fora do corpo também o que vai acontecer, e é como se ele estivesse junto com a equipe que está planejando lá. Ele tem muito mais detalhes. A premonição, ele tem muito mais detalhes, sabe exatamente o que vai acontecer, e porque está acompanhando para e passo o que vai ocorrer. É um pressentimento daquilo que vai acontecer com terceiros. A segunda vista é o cara que viu, é o fofoqueiro que olhou da janela e não entendeu direito o que está acontecendo, mas conseguiu, pelo treino que tem e pelo pouco que já estudou, ou pelo pouco que aprendeu sem ter estudado, mas aprendeu, que aquilo é uma tragédia que vai acontecer lá. Então são aquelas pessoas, por exemplo, que falam assim, olha, um artista famoso vai morrer. Pode ser um grande charlatão ou charlatã chutando, porque tem muito artista velho, né?
avião vira e mexe cai também, um avião de um artista vai cair, ou pode ter tido a segunda vista, deu aquela olhadela assim, viu, né, gente chorando, um avião caindo, tal, comoção, né, muita gente lá vai, isso é famoso, tá, entendeu? Seria mais ou menos isso. Amanhã a gente continua e a gente vai encerrar o Segunda Vista amanhã, e depois da manhã nós vamos entrar no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da Segunda Vista, que é fantástico, já antecipo, é fenomenal, do Kardec. A gente vai ler tudo isso aqui e vai comentar muito pouco, porque não tem muito o que comentar, porque Kardec é bárbaro e eu sou eu. Bom, sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.